Cientistas irão ressuscitar João Paulo II? Olá, meus amigos, meu nome é Júnior Lutero, mas vocês me conhecem como Tio Lu. Sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal. Bom, para quem acompanha teorias da conspiração, principalmente coisas sobre escatologia bíblica, existe uma teoria que surgiu em meados de 2010, de que possivelmente João Paulo II iria ressuscitar dos mortos, fazendo maravilhas e que as pessoas iriam o seguir e que ele vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Ou seja, João Paulo II seria a besta que emerge da terra, que iria levar as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar, que é o anticristo. Essa teoria, com o tempo, ela caiu no esquecimento. Mas agora ela está voltando com tudo, mas em um outro formato. Qual é esse formato? Agora, quem defende essa teoria está alegando que cientistas irão ressuscitar o João Paulo II. Porque, baseado em alguns estudos de fontes, não sei quais, eles dizem que para uma pessoa ser possuída por um espírito maligno, essa pessoa precisa estar viva, porque senão os demônios não possuiriam pessoas vivas, e sim os mortos. E aí começa a loucura toda. Recentemente, cientistas ressuscitaram um cérebro de um porco e essa pesquisa está ganhando força. Em breve, eles estarão testando em cérebros humanos. Então, quem defende essa teoria está dizendo que logo, sem as pessoas saberem, eles vão usar essa tecnologia, essa técnica para ressuscitar o Papa João Paulo II. Parece maluquice, né? Mas, enfim, eu trouxe a matéria aqui para vocês e cada um tira a conclusão que quiser. Em um experimento radical que está fazendo alguns especialistas questionarem o que significa estar vivo, cientistas restauraram a circulação cerebral e algumas atividades celulares em cérebros de porcos, horas depois que os animais morreram em um matadouro. Os resultados, embora feitos em porcos e não em humanos, desafiam a visão de uma longa data de que, após a morte, as células cerebrais sofrem danos súbitos e irreversíveis. Em vez disso, os resultados publicados recentemente mostram que o cérebro de um grande mamífero retém uma capacidade anteriormente subestimada de restauração, de circulação e certas atividades celulares horas após a morte, afirmam autores do estudo. A principal implicação deste estudo é que a morte celular do cérebro ocorre através de uma janela de tempo mais longa que nós pensávamos anteriormente. Em vez de acontecer ao longo de alguns segundos ou minutos após a morte, eles estão mostrando nessa pesquisa que existe um processo gradativo e que, em alguns casos, os processos de morte celular podem ser adiados ou até mesmo revertidos. Ainda assim, os pesquisadores ressaltaram que não observaram nenhum tipo de atividade cerebral dos porcos que fosse necessária para o funcionamento normal do órgão, ou coisas como consciência. Este não é um cérebro exatamente vivo, disse os cientistas, mas é um cérebro celularmente ativo e que podemos, provavelmente, trazer de volta a sua consciência. Assim, estão afirmando os cientistas desse estudo. O trabalho poderia fornecer aos cientistas novas formas de estudar o cérebro, permitindo-lhe examinar funções em todo o órgão intacto e de uma forma que não era possível antes. Isso, por sua vez, poderia ajudar os cientistas a entender melhor as doenças ou os efeitos das lesões cerebrais, segundo os pesquisadores. Embora o estudo atual tenha sido feito em suínos e não em seres humanos, os cérebros de suínos são maiores e mais parecidos com os dos seres humanos, por incrível que pareça. E aí vem aquela expectativa. Bom, se um cérebro maior do que o cérebro humano foi ressuscitado, entre aspas, talvez seja possível trazer de volta o cérebro humano. No estudo, os pesquisadores desenvolveram um novo sistema para estudar cérebros intactos e post-mortem, apelidado de BrainX. É uma rede de bombas que canaliza uma solução sintética, um substituto do sangue, para as artérias do cérebro a uma temperatura normal do corpo. Usando o BrainX, os pesquisadores estudaram 32 cérebros suínos pós-morte e que foram obtidos de uma instalação de processamento de carne suína que, de outro modo, teria sido descartada.
Os cérebros foram colocados no sistema BrainX 4 horas após a morte dos porcos e foram autorizadas a profundir com um substituto do sangue sintético durante 6 horas. Os cientistas desenvolveram um sistema BrainX que preservou e até restaurou a atividade das células dos cérebros dos porcos após a morte. Durante esse tempo, o sistema BrainX não apenas preservou a estrutura das células cerebrais e reduziu a morte celular, mas também restaurou parte da atividade celular. Por exemplo, algumas células estavam metabolicamente ativas, o que significa que elas usavam glicose e oxigênio e produziam dióxido de carbono. Outras células reagiram com uma resposta inflamatória quando estimuladas com certas moléculas. Em contraste, os cérebros do controle que não foram tratadas pelo BrainX se perderam rapidamente. Podemos ver as diferenças dramáticas entre os cérebros que eles estão testando com essa nova tecnologia, e logo após eles vão testar em cérebros humanos. As preocupações éticas sobre isso são diversas. Por exemplo, um grande neurologista da Califórnia botou em seu estudo que este assunto é intrigante e que isso pode gerar alguns problemas futuros para a humanidade, por incrível que pareça, pois nós não sabemos o que isso pode causar a longo prazo. Os pesquisadores não viram nenhum sinal de consciência, nem este foi o motivo da pesquisa. De fato, a solução de sangue sintético incluía várias substâncias químicas que bloqueiam a atividade neural, o tipo de atividade que seria necessária para a consciência. Além disso, se qualquer tipo de atividade elétrica organizada, o tipo necessário para a consciência, tivesse aparecido, os pesquisadores estavam preparados para tomar medidas para interromper essa atividade usando anestesia e diminuindo a temperatura do cérebro. Como o estudo durou apenas 6 horas, mais pesquisas são necessárias para saber se o BrainX pode preservar cérebros por mais tempo. Além disso, muitas questões permanecem sobre a similaridade desse modelo ao ambiente cerebral. O sistema não usou sangue real e o cérebro não estava banhado em fluido como é dentro do crânio. Mas, se o sistema puder ser usado em futuras pesquisas, isso poderia levar, de uma maneira totalmente nova, esse estudo e, com certeza, será possível praticamente reavivar um cérebro e talvez até trazer de volta a sua consciência e, consequentemente, aos poucos, trazer de volta a função dos demais órgãos. Cá para nós, tudo isso é muito assustador. Aparentemente, isso parece ser algo muito bom. Afinal de contas, quem não quer a solução e a cura de todas as doenças? Até aí tudo bem, mas trazer alguém da morte para a vida, isso é algo que somente Deus pode fazer. E o ser humano querer chegar a esse ponto, será que não seria de certa forma um desafio a Deus? Talvez exista algo estranho e assustador por trás destes estudos de ressuscitar mortos. Automaticamente as pessoas estão ligando este fato a uma antiga teoria conspiratória, que é a ressurreição do Papa João Paulo II. Muitos acreditam que o Papa João Paulo II será a besta que emerge da Terra. A besta que emerge da Terra, na verdade, se trata de um líder religioso que irá levar as pessoas a adorarem o anticristo, que é a besta que emerge do mar. Essa teoria já é muito antiga aqui na internet e está voltando a ganhar força por conta de alguns acontecimentos. Os defensores dessa teoria acreditam que, quando João Paulo II ressuscitar, o mundo vai se maravilhar. Afinal de contas, João Paulo II foi a figura mais carismática nos tempos modernos da Igreja Católica. Logo, essas pessoas que defendem essa teoria acreditam que João Paulo II ressuscitando, todos aqueles que seguem a religião da Igreja Católica e que possivelmente estejam dispersos, não conhecendo profecias bíblicas e os sinais dos finais dos tempos, logicamente vão acreditar que foi Deus que o ressuscitou. Há anos atrás, os defensores dessa teoria diziam que um espírito demoníaco entraria em João Paulo II, o fazendo ressuscitar. Mas agora, muitos acreditam que essa tecnologia de ressuscitar seres humanos, na verdade,
quando ela for descoberta de fato, será escondida da maioria da população e será usada para ressuscitar João Paulo II, que depois de vivo vai receber um espírito, porque muitas pessoas defendem a ideia de que para ser possuído por um espírito maligno, você precisa estar vivo. Caso contrário, os espíritos malignos iriam possuir mortos por aí, né, e não ia possuir os vivos. Bom, essa teoria para mim não tem nem pé nem cabeça. Eu só estou informando a vocês, não estou defendendo a mesma. Então, fica a critério de vocês acreditar ou não e opinar aí nos comentários. E então, o que vocês acham dessa história toda? Maluquice, né? Bom, eu particularmente não acredito muito nessa teoria não, mas respeito quem acredita e sempre trago algumas coisas aqui apenas a nível de informação, tá?